Olá pessoal, meus queridos pacientes e a quem mais interessar esses assuntos sobre medicina, cirurgia e urologia. Hoje no vídeo vamos falar sobre um tipo muito específico de cirurgia e problema de saúde que acomete principalmente as mulheres, porque sim, nós urologistas também atendemos, tratamos e operamos pacientes do sexo feminino. Tá? E uma queixa muito comum, muito frequente no consultório do urologista, se refere às incontinências urinárias, sim, perdendo xixi na hora que a pessoa tosse, espirra, são situações frequentes e aí surgem várias dúvidas, mitos, né? Então hoje nós vamos debulhar um pouquinho esse tema, falar sobre as causas da perda de urina, sobre os tratamentos, sobre opções de tratamento cirúrgico, como que é essa cirurgia, é arriscada, não é arriscada. Então, segue aqui, vamos pro vídeo. Incontinência urinária, né? O que é incontinência urinária, doutor? Incontinência é a incapacidade de controlar o esvaziamento da bexiga, de controlar a saída da urina ali da bexiga, né? Então, a condição em que ocorre escapes ou perda de urina através do canal da urina, que chama uretra, de forma involuntária. Tá? Só que existem vários tipos de incontinência urinária, tá? Então nós vamos falar aqui hoje especificamente das incontinências urinárias que acometem as mulheres, tá? Não que esses mesmos tipos de incontinência não possam acontecer em pacientes homens, mas aí nós vamos estar falando de cenários mais específicos, tá? De situações mais incomuns ou às vezes relacionadas a pós-operatórios, pacientes que já tiveram outras doenças ou algum câncer e tudo. Mas não é o foco do vídeo, então nós vamos tratar sobre a incontinência que ocorre muito mais frequente nas mulheres, tá? A partir dos 50 anos de idade, né? Que é a incontinência urinária de esforço, mas às vezes ela também vem acompanhada com outro tipo de incontinência que eu vou explicar para vocês, tá? Então, basicamente, a mulher, com o passar da vida, né, a gente vai tendo o envelhecimento natural e ocorre também uma fraqueza progressiva da musculatura do assoalho pélvico, que são os músculos que ficam na região de baixo do abdômen, lá embaixo, tá? Próximo ali dos órgãos genitais, do reto, da musculatura que comunica diretamente com a coxa, com as coxas e pernas. Então aquela região pélvica, ela tem um arcabouço muscular e ligamentar e esses músculos podem sofrer um quadro de perda de força, de capacidade de contração e retesamento da urina, tá? Então, com o passar da idade, às vezes por não fortalecer, por não treinar essa musculatura e também relacionado a outros fatores, tá? Como, por exemplo, uma tendência genética, obesidade, né? Então as mulheres que são obesas, elas têm uma chance maior de desenvolver incontinência urinária, né? Aquelas mulheres que tossem cronicamente, portanto, geralmente mulheres tabagistas, são pessoas que vão ter um risco aumentado, tá? E aí surge também uma dúvida muito frequente, até um pouco um mito, que é a questão das gestações e partos, né? Então, doutor, é verdade que a mulher que tem muitos filhos, ela vai ter um risco maior desse tipo de problema, de incontinência e tudo? Depende, tá? Realmente existe uma situação, assim, uma associação que é mais forte, não exatamente na incontinência urinária, mas numa outra situação que a gente vai chamar de prolapsos dos órgãos genitais, tá? Ou prolapsos pélvicos, que é o que popularmente é conhecido como bexiga caída. Já ouviu falar? Alguém falando assim, eu tô com bexiga caída, vou operar de bexiga caída. Então, essa é uma situação que não é exatamente
É a mesma coisa da incontinência. Então a mulher ela pode ter escapes e perdas de urina, mas não ter esta deformação dos órgãos genitais, tá? E aí ter essa estrutura preservada, não ocorre essas descidas dos órgãos e ter incontinência, assim como ela pode ter os prolapsos, né, que é essa descida, e não ter incontinência, mas também pode haver associação das duas coisas, tá? E não é tão incomum assim elas estarem associadas, certo? Então, não é o foco do vídeo, mas só para a gente esclarecer sobre esses prolapsos. Então, os prolapsos também estão relacionados à frouxidão dos ligamentos pélvicos que sustentam o útero, a vagina conectada ali ao colo uterino, o útero e anteriormente a bexiga e posteriormente o reto. Essas estruturas elas ficam presas dentro da cavidade pélvica que está ali comunicando diretamente com a cavidade abdominal. Ocorre que se há uma frouxidão, um aumento, uma perda da capacidade de retesamento que esses ligamentos fazem conectados a esses órgãos, pode haver uma certa descida, é como se o intestino e a pressão que existe dentro do abdômen empurrasse esses órgãos para baixo. E aí, dependendo de quais ligamentos e qual musculatura estiver mais relaxada ou mais enfraquecida, aí um desses órgãos vai predominar nessa descida. Então a força empurra os três, mas pode ser que uma determinada mulher manifeste mais como uma bexiga que está descendo, se for mais à frente, ou então o útero ou a vagina, caso ela tenha já removido o útero, que está descendo, né, se for mais ao meio, ou então o reto, que é a porção final do intestino grosso, que está descendo e empurrando, e aí faz como se fosse como se tivesse algo vindo de fora para dentro, empurrando ali na vagina, no canal vaginal, e geralmente as mulheres vão perceber isso como uma sensação de bola na vagina, tá? Então é como se tivesse ali alguma coisa descendo, saindo do corpo pelo canal vaginal, né? Parece às vezes como uma sensação de que está parindo alguma coisa, mas na verdade é o próprio órgão, um desses três, né? A bexiga, a vagina com o útero ou o reto, que está saindo, empurrando e fazendo uma eversão assim da vagina para fora, pode até sair realmente para fora do corpo ali pelo canal vaginal, tá? Depende do grau do prolapso. Tem prolapsos leves, prolapsos moderados e prolapsos avançados e prolapsos completos, tá? Então isso é um tema para um outro vídeo. Mas é importante a gente falar porque essas condições elas estão associadas e muitas vezes geram uma certa dúvida, confusão assim do que é uma coisa, do que é outra coisa, os sintomas decorrentes de uma situação ou da outra, tá? Mas então, independente da mulher ter ou não prolapso, tá? E isso, como eu estava falando, vai ser mais comum mesmo nas mulheres com múltiplos partos, tá? Múltiplas gestações e partos, de preferência por via vaginal, é um fator de risco, sim, que aumenta o risco dela desenvolver um prolapso, mas não quer dizer que a mulher que nunca teve filho não possa, em uma situação, apresentar prolapso, e mesmo aquelas que tiveram filhos, não quer dizer que elas irão apresentar prolapso. Muito antes, o contrário, a maioria das mulheres não vão ter, né? No entanto, a incontinência urinária, ela então também está relacionada a uma certa fraqueza da musculatura, tá? São músculos um pouquinho diferentes. Aqui a gente está falando de uma deficiência do esfíncter urinário associado a uma deficiência de contração de outros músculos que são três músculos que em conjunto são chamados de músculos levantadores do ânus, são musculatura que mantém a bexiga para cima e o canal da urina, a uretra, com uma certa angulação, tá? Quando ocorre, então, essa fraqueza, essa perda da capacidade de contração desses músculos, na hora que existe um aumento de força, de pressão dentro da barriga, o canal da urina, ele se
angula, ele faz como se fosse uma gangorra, e aí é nesse momento que a bexiga desce um pouquinho, o canal da urina faz esse movimento de gangorra, o músculo do esfíncter não tem muita força para segurar o xixi, então quando a pressão empurrada dentro da bexiga, né, transmite uma pressão para o interior da bexiga, quando essa pressão ela é maior do que a capacidade do mecanismo de continência que envolve esses músculos de segurar e conter essa pressão, então quando a pressão dentro da bexiga ultrapassa isso, ocorre vazamento, ocorre escape, né? E aí, o que causa esse aumento da pressão dentro da bexiga é que a mulher vai perceber ali ao longo do seu cotidiano. Então, elas vão falar assim, doutor, toda vez que eu tuço, escapa a urina, ou quando eu espirro, escapa a urina, ou uma gargalhada mais intensa, ou mesmo só de subir escada já estou apresentando perda de urina, ou ao correr, pular, saltar, ou até mesmo ao caminhar, né? Então, dependendo do esforço que é necessário para desencadear a perda de urina, a gente vai já estar percebendo que aquela incontinência ela é mais grave ou mais leve, né? Então, quando os esforços muito sutis já causam perda de urina, a gente está falando de uma incontinência mais severa, né? Ao contrário, quando a mulher precisa de fazer esforços muito intensos para haver o descontrole e a saída da urina, a gente vai estar falando de uma incontinência urinária mais leve, tá? Agora, um outro aspecto bastante interessante, bastante importante, é a gente entender que, basicamente, a gente tem um outro tipo de incontinência urinária, que é muito frequente também nas mulheres, tá? E que pode estar associado a esta incontinência que a gente estava falando, que a gente chamava de incontinência urinária de esforço, ou incontinência urinária aos esforços, tá? Esse novo tipo de incontinência que eu estou introduzindo agora, a gente vai dar outro nome, tá? A gente vai chamar de urge-incontinência ou incontinência urinária de urgência. Então, esse tipo de incontinência ele é diferente, tá? Então, enquanto aquela primeira incontinência, a mulher relata como escapando o xixi na hora que faz algum esforço maior, a urge-incontinência é diferente, tá? A urge-incontinência, ela é assim, a mulher fala, doutor, na hora que eu tô assim fazendo alguma tarefa, eu posso estar vendo televisão ou trabalhando, de repente vem uma vontade de urinar. Essa vontade ela é muito intensa. Se não tiver um banheiro por perto, eu fico desesperado, ocorre uma urgência, eu tenho que sair correndo atrás do banheiro, com medo de que se eu não chegar logo ao banheiro, eu não consiga nem segurar e ocorra uma perda de urina, tá? E essa perda pode ou não acontecer, tá? Então, a mulher pode ter uma urgência miccional que ainda não está sendo suficiente para levar à incontinência, ou ela pode ter mesmo a incontinência de urgência, que é esse, então, novo tipo de incontinência que eu estou mostrando para vocês, onde ela manifesta, então é isso, é a bexiga, o que acontece, a fisiopatologia é que ocorre uma contração da bexiga, a nossa bexiga urinária, para se esvaziar, para a urina sair, ela não ocorre de forma passiva. Não é só assim, abriu a torneira e o xixi vai sair automaticamente. Não. Abrir a torneira é importante, significa o relaxamento do músculo do esfíncter urinário, mas se não houver contração da bexiga, a urina não sai, tá? Então, é necessário que o músculo da bexiga, toda a bexiga, ela tem na sua parede musculatura. Porque a nossa bexiga, ela não se esvazia de forma automática ou passiva. Não é assim, abriu a torneira, a urina vai sair espontaneamente, passivamente. Não é. Na hora que a torneira abre, que isso sim é necessário e importante, que significa o relaxamento e a abertura do esfíncter urinário, mas se a bexiga não contrair, a urina não sai. Então é necessário, além da abertura do esfíncter, que o músculo da bexiga se contraia. Tá? Então toda a nossa bexiga ela é revestida ali na sua parede por uma musculatura e esse músculo ele vai contrair, ele vai apertar, espremer a bexiga na hora da micção e isso vai fazer a urina sair
pela uretra, o canal da urina. Então o que acontece na urge-incontinência é que essa contração da bexiga, ela ocorre fora de hora. E às vezes a bexiga nem está cheia o suficiente, nem deveria estar desencadeando aquele reflexo e com desejo de urinar, né? Então às vezes a bexiga está ali, vamos supor, com 100, 200 ml, que geralmente isso aí corresponde a metade da capacidade da bexiga do adulto, em média. E aí a pessoa era para estar ainda armazenando mais urina, mas a bexiga fala assim, opa, não, eu tô a fim de esvaziar. Ela começa a se contrair, só que a pessoa não tá no banheiro, a pessoa tá vendo televisão, tá na fila do banco, tá dirigindo, tá numa viagem de ônibus, de avião, e vem aquela vontade muito intensa de urinar, a pessoa sai correndo pro banheiro, para conseguir aliviar aquele desejo, tá? Então isso a gente vai chamar de urge-incontinência. E às vezes essas duas situações se associam, e aí é por isso que o tratamento a gente tem que identificar qual tipo de incontinência que a gente está se deparando, para poder então oferecer um tratamento adequado, individualizado, porque a depender de cada caso, de cada mulher, a gente vai ter um desses dois tipos de incontinência predominando, ou a gente pode ter os dois ali coexistindo e a necessidade de tratar ambos os tipos, tá? E os tratamentos são diferentes porque as fisiopatologias, ou seja, as causas, os mecanismos dessas incontinências são diversos. Então, quando a gente está falando da incontinência de esforço, a gente está falando de uma situação mais anatômica, como se fosse um defeito anatômico, algo estrutural. Então, o tratamento para isso, ele não vai envolver muito remédio, por exemplo, tá? A gente tem que tratar a estrutura daqueles ligamentos, a força daquele tecido, tá? Então, é algo mais palpável, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer ali? A gente tem algumas estratégias. Uma delas, por exemplo, é fazer fisioterapia. Então, existe a fisioterapia do assoalho pélvico ou a fisioterapia pélvica, que a gente pode oferecer para tratamento de incontinência urinária de esforço, principalmente para casos mais leves, onde a perda não é tão importante, nem tão frequente, e a mulher ela tem uma chance maior de ficar seca, né, que a gente fala, de ter resolvido a sua incontinência, ali com fisioterapia, que é a aplicação de exercícios continuados, né, orientados inicialmente pelo profissional de fisioterapia pélvica, que vai fazer ali alguns exercícios, ensinar alguns exercícios, eles usam alguns aparelhinhos no começo, mas é importante que depois o paciente prossiga repetindo e mantendo esses exercícios ao longo do resto da vida, no seu cotidiano, ali fazendo em casa mesmo, tá? Porque esses exercícios são para fortalecer o músculo, então é igual à academia. Se você fizer um tempo e largar e parar, o músculo vai relaxar, não vai ter força para segurar a urina por muito tempo. Então é importante que esse músculo esteja sempre sendo trabalhado, treinado, para que ele consiga manter o controle da urina e o paciente seco, tá? Agora, isso depende então do caso, depende do grau de incontinência, depende do perfil da paciente, porque tem paciente que se adequa muito bem à fisioterapia, que são pacientes mais disciplinadas, que têm mais tempo livre. Já outros pacientes falam assim, doutor, se eu fizer fisioterapia, eu não vou fazer, eu não vou seguir, eu não tenho tempo, minha rotina é corrida, é puxada, ou eu não tenho disciplina para fazer esses exercícios, ou eu quero uma melhora mais rápida, né? Uma melhora mais imediata. Então, a depender do caso, ou se for uma incontinência mais importante, a gente vai então propor um tratamento cirúrgico, tá? Que é uma cirurgia muito realizada, muito frequente até, tá? Feita por nós urologistas, que é uma cirurgia que a gente vai dar o nome de sling de uretra média, tá? Ou tratamento cirúrgico de incontinência urinária com colocação de tela tipo sling em uretra média. Isso seria o nome completo da cirurgia, tá? Mas basicamente ela é conhecida como cirurgia de sling, tá? Então, ela consiste num procedimento feito no centro cirúrgico, tá? Então a cirurgia de sling, ela
carece, ela necessita de internação hospitalar e de anestesia. Então é um procedimento cirúrgico, como qualquer outro, que vai passar então por alguns exames de pré-operatório, né? Agendamento do procedimento, o anestesista vai recepcionar a paciente, conversar com ela, tá? Isso geralmente é feito antes da cirurgia e no dia também ele vai receber a paciente, pegar um acesso venoso e iniciar então uma anestesia que pode variar dependendo do anestesista ou dependendo da instituição onde é feita, a rotina do serviço, mas na maioria das vezes é uma anestesia tipo anestesia raquimedular ou raquidiana, tá? Então é uma anestesia, um bloqueio aqui nas costas da paciente, uma agulhadinha nas costas, que geralmente ela não vai nem ver, porque antes disso é feito um remedinho na veia para já dar uma sonolência ali à paciente, né? Já corta aquela ansiedade, aquele medo, e aí depois disso o anestesista ele vai aplicar ali o medicamento pelas costas, o que bloqueia a sensibilidade e a dor da cintura para baixo, de forma temporária, e aí a gente vai prosseguir o procedimento ali, que não é um procedimento demorado, a gente faz isso em torno de 30, 40 minutos no máximo, fazendo bem tranquilamente, um procedimento super anatômico, tá? Muito reprodutível, ou seja, ele não varia tanto de um caso para outro, porque geralmente a técnica empregada ela é muito bem padronizada, tá? E a gente utiliza sim uma tela, tá? Uma tela sintética, então é algo que a gente encomenda, a indústria, o fabricante entrega no hospital, e aí ele é um dispositivo próprio para isso, tá? Esterilizado, que a gente vai abrir ali apenas no momento da instalação, e aí essa instalação do dispositivo ele é feito por dentro do canal vaginal. Tá? Então, por dentro da vagina é feito um pequeno corte de 2 centímetros, por ali a gente cria um espaço e instala esse dispositivo, que é uma telinha em formato de V, então essa tela ela vai abraçar e levantar um pouco o canal da urina, impedindo aquele movimento de gangorra, de oscilação que eu falava antes sobre aquele movimento ali que causa essa perda do xixi, tá? Então a gente coloca essa telinha por dentro do canal vaginal. No final a gente vai, obviamente, fechar aquela abertura que foi feita dentro do canal da vagina com pontos. Esses pontos eles são com um fio que se dissolve sozinho com o tempo. Então não precisa depois da cirurgia de remoção de pontos, tá? De remover pontos. Aqueles pontos depois de em torno ali de um mês e meio, eles vão ter desaparecido ali por dentro mesmo do corpo e o canal da vagina então vai ficar só com um cortezinho, uma cicatriz ali por dentro, tá? Do lado de fora não tem então cortes, tá? E a cirurgia então, ela é basicamente isso. Se for feita apenas o sling, tá? É que muitas vezes a gente associa a cirurgia do prolapso quando a mulher tem também um prolapso. Aí a cirurgia então vai ter outros passos, outras etapas, se for tratar ali bexiga caída e tudo mais, conforme eu tinha falado no começo, que às vezes essas situações sim se associam, né? Mas se for apenas um tratamento da incontinência isolado, a cirurgia é basicamente isso. Ao final da cirurgia, a mulher ela vai acordar, não vai ter nenhum tipo de curativo ou corte por fora, mas ela vai estar sondada, né? A gente passa uma sonda ali no canal da urina até a bexiga, que vai tirar a urina e vai sair o xixi ali direto numa bolsa coletora, né? Então a mulher acorda, ela vai estar de sonda no canal da urina, e às vezes a gente coloca também uma gaze por dentro do canal da vagina, só para absorver ali um pouquinho de sangue, de secreção que por acaso desça. A gente chama isso de tampão vaginal, que nem sempre a gente coloca, isso é variado, mas se tiver a necessidade de instalar ali um tampãozinho vaginal, a gente vai remover antes da paciente ir para casa, assim como a gente também vai remover a sonda. Então a mulher ela não vai para casa usando ainda a sonda urinária, tá? A sonda ela é removida
E às vezes isso pode ser no mesmo dia da cirurgia, então, dependendo se for feita uma cirurgia de manhã cedo, às vezes até o final da tarde, a gente pode tirar a sonda, tirar o tampão, se houver, e a paciente ir para casa no mesmo dia, ou então, dependendo, ela dorme no hospital e a gente faz isso no outro dia, quando a paciente for, né, para casa, tá? E no pós-operatório é importante manter ali as visitas de pós-operatório no consultório do urologista, né? A gente vai examinar, vai ver se ali por dentro da vagina tá tudo bem com a cicatrização, se não abriu, se a tela, desculpa, não está aparecendo ali por dentro do canal da vagina, ela tá assim escondidinha, né? Do lado de fora da vagina, né? E os pontos fecharam direitinho, então a gente tem que avaliar isso. E, é claro, avaliar a resposta, como que está a questão do controle da urina, tá? Que geralmente é muito imediato a melhora. Então, a paciente operou, no dia seguinte, depois de tirar da sonda, ela já observa que melhorou absolutamente a perda de urina, tá? Agora, a gente sempre orienta, assim, que essa melhora, se for completa, ótimo, né? É o ideal, tá? Mas às vezes é uma melhora de 90%, 95%, 85% da incontinência, tá? Mas mesmo se for algo desse tipo, a gente vai considerar a cirurgia um sucesso, porque uma melhora de 90% da incontinência alivia a paciente de uma forma que ela deixa de ficar até incomodada, ela passa a ficar absolutamente confortável, tá? E é importante isso porque, assim, quando a gente coloca esse dispositivo, essa tela, a gente tem que tomar muito cuidado para não apertar ele demais. Porque se a gente aperta demais, a paciente que antes estava com a urina solta, no pós-operatório ela pode enfrentar um quadro de urina presa. E aí a gente tem que mexer, soltar, levar a paciente para o hospital, revisar aquilo ali para soltar um pouco, se ela estiver tendo episódios de urina presa, de retenção urinária. Então, para evitar isso, a gente sempre deixa a tela um pouquinho folgada, porque se melhorar 90% da incontinência, a gente já está satisfeito, né? E é melhor isso do que uma urina presa, tá? Que é um dos riscos da cirurgia. Então, quando a gente está falando sobre a cirurgia, a gente precisa falar dos riscos, né? Porque como todo procedimento cirúrgico tem riscos, sim, tem riscos. Então, esse aí que eu acabei de falar é um deles. É precisar rever, é a urina ficar mais presa, a mulher tendo alguma dificuldade para urinar, né? Então isso é um risco. Eu já tinha falado porque a gente no pós-operatório vai ver se os pontos estão direitinho, porque um risco é uma abertura precoce dos pontos ali por dentro da vagina, né? A tela às vezes aparecer, tá? Isso é um outro risco, às vezes a gente tem que fazer ali um fechamento, ou em último caso até uma remoção da tela, tá? Alguma infecção, né? Ter que tomar algum antibiótico, infecção urinária, tá? Então, são situações que podem ocorrer e a gente tem que estar atento, né? E a paciente tem que estar ciente dos riscos, certo? Dos riscos, sim. Agora, é um pós-operatório, na maioria das vezes, absolutamente tranquilo, não exige um repouso, tá? Importante, a mulher não precisa ficar de cama, ela sai do hospital caminhando, alimentando, urinando sem sonda, né? Não precisa ficar com repouso de esforço físico, tipo pegar peso, não tem muito isso, tá? Porque não é uma cirurgia que envolve corte abdominal, não tem risco de hérnia, tá? Então nada disso, tá? Ela tem que ter alguns cuidados, a gente vai orientar que relação sexual tem que esperar, tem que ser postergada um tempo, né? Nadar em piscina, nadar no mar, que a água às vezes não é limpa, né? Pode ter bactéria, então tem que esperar um tempo. Então tem algumas orientações, mas no geral é um pós-operatório absolutamente tranquilo, tá? Então essa é a cirurgia para o sling, uma cirurgia que a gente faz com muita frequência, não é uma cirurgia complicada, nem demorada, tá? Mas é uma cirurgia que exige treinamento, tá? Para que a gente faça essa técnica dela bem padronizada, bem certinho, né? Exige treinamento, tá? Que muitos urologistas têm, não são todos que fazem esse tipo de cirurgia, não são todos urologistas que atendem esse tipo de queixa no consultório, né, que a gente vai chamar assim de uma sub-área da urologia que a gente chama de uroginecologia, tá? Então não são todos os urologistas que gostam e que se dedicam a esta área da urologia, mas muitos sim, e é uma cirurgia que a gente faz com bastante frequência, tá? E só para terminar,
eu preciso voltar ali no tratamento da urge-incontinência, né? Lembra que eu falei que tem um outro tipo de incontinência, que ele pode ser, às vezes, a única queixa da paciente, ou às vezes vem em associação à incontinência de esforço. E o tratamento da incontinência de esforço, eu já falei bastante coisa sobre ele. Já o da urge-incontinência, o tratamento não é cirúrgico, o tratamento ele é medicamentoso. Então, às vezes, é por isso que a gente, além de operar a cirurgia do sling, a gente entra também com um remédio para a paciente, porque ela pode ter um quadro de urge-incontinência também, né, associado. E daí o tratamento com remédio vai melhorar este tipo de sintoma, aquelas contrações da bexiga que ocorrem fora da hora, que eu tinha explicado também. Então o remédio ele vai deixar a bexiga um pouco mais relaxada, um pouco menos tendenciosa a apresentar essas contrações involuntárias, fora de hora. Então por isso que às vezes a gente vai precisar associar algum remédio contínuo para melhora absoluta dos sintomas da paciente, tá bom? Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Se quiser marcar consulta comigo, nos comentários tem aqui também o site, o link para o site, onde vai ter ali todos os telefones, endereços, contatos comigo. Então eu estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e se cuidem. Um abraço, bebam água. Tchau, tchau.